Bom dia, minha querida Vânia, tudo Bom bem? dia, Seja Vanusa. bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a reforma, presta atenção, a reforma do Código Civil, que, segundo informações, está no ouvido de todo mundo e está na boca de muita gente. Mas como a gente sempre se preocupa de que a população fala o que quer, do jeito que quer, leva a informação como deseja e não espera um especialista chegar e realmente passar a informação, é que nós trouxemos a advogada especialista em Direito da Família, a nossa querida Vânia Oliveira, que vai explicar as mudanças, segundo as informações, no Código Civil, que exclui cônjuges da lista de herdeiros necessários. Vamos logo explicar o que significa tudo isso? Vamos lá, Vanusa. A reforma do novo Código Civil, ela prevê várias alterações, né? Mas uma das alterações que está repercutindo bastante é esse tema, né? Da exclusão do cônjuge da lista de herdeiros necessários. Mas como funciona? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, quando se separam, né? O esposo e a esposa, o que eles construíram juntos, né? Ele já tem direito a 50% quando se separam. Por ser meia, porque meia é uma coisa e herdeira é outra coisa. E a discussão é herança. E o que eles construíram anterior, isso atualmente, o que eles construíram anterior, ela tem direito, os outros 50%, a dividir com os outros herdeiros necessários, que é filhos. Ah, entendi. O que você construiu antes de se relacionar com aquela pessoa... Na comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de Atualmente. bens, atualmente, não se diz respeito. Parcial se diz respeito. Eu estou dando só um exemplo, Sim. que na parcial, né, um exemplo, na comunhão parcial de bens, o que eles construíram juntos, ela já tem direito a 50%, porque é legítimo dela por ela ser meieira. Os outros 50%, ela vai dividir com os outros herdeiros. Caso a reforma seja aprovada, porque ainda não foi aprovada, ela vai continuar tendo direito a esses 50% na comunhão parcial de bens, porque já é direito dela, já é legítimo. Mas o que ela construiu anteriormente, ela não vai ter direito, caso tenha filhos, sogros. Não tendo nenhum desses mais vivo, aí é que ela vai ter direito à herança. Atualmente, ela já está ali na lista, já é uma das primeiras. Mas caso a reforma seja aprovada, o que ela construiu anteriormente, só depois dos filhos e dos sogros, se eles não tiverem vivo, que ela vai ter direito. Se eles tiverem, ela não vai ter. Então, assim, entra, na verdade, na relação e na comunhão, não na comunhão de bens, mas parcialmente. Estão mexendo nesse Código Civil relacionado ao lado parcial. Na total também. Aí vai depender do que na hora lá do casamento eles vão escolher, né? Qual a comunhão. Na separação total, hoje em dia, separando, ninguém tem direito a nada, nem o que construíram juntos, nem anteriormente. Mas caso venha a falecer, né? Porque isso é na questão de falecimento. Lá eu falei de separação e de falecimento. E aqui, caso eles venham a falecer, atualmente ela tem direito ao que o que ele tinha antes, vai dividir, né? Vai dividir igual. Fica meio para os filhos, né? Vai dividir um terço para cada. Um terço para cada. No caso da separação total. Certo. Mas, caso a reforma seja aprovada, nesse outro exemplo, ela não vai ter direito a nada. Digamos que esse casal tenha começado uma história do zero. Né? Começar. Porque assim, os nossos pais, eles não tinham essa situação de parcial, não parcial. Eles casaram com... verdade. Como é que é a palavra certa? Com a separação total. Total, que no caso era comunhão de bens, né? Que construíram juntos serão dos dois. Não. O que construíram juntos, que serão dos dois, é na comunhão parcial. Parcial. Na separação total, é tipo assim, você fica com o seu e eu fico com o meu, no caso da separação. E quando se casam, que não tinham nada e começam a construir juntos, e lá no casamento tudo é meu e tudo é seu? A separação total de bens. Total de bens. A comunhão parcial é que metade é meu, metade é seu, do que construíram juntos. E o que é dos dois totalmente? Que relação é essa? Não existe? Dos dois totalmente é quando eles optam pela comunhão parcial, né? Que é 50... Ainda continua sendo a comunhão parcial. Continua na separação e no falecimento, porque a questão de herança é quando tem o falecimento, né? Um dos dois vem a falecer,
Aí, no caso da separação, da comunhão parcial, ainda continua por ser meira, e ele, né, meiro também, eles vão continuar com os 50%. Só que, atualmente, o que construíram, o caso aí é o que eles construíram Sim. antes. Atualmente, ela tem direito aos outros 50% para dividir com os outros herdeiros. Mas, caso a reforma seja aprovada, esse que ele já tinha antes, ou ela não vai ter direito. Pois é, o que está chamando bastante atenção não sei se isso tem acontecido, é tão importante de falar sobre isso, né? Que, por exemplo, digamos que eu me casei hoje, eu não tinha nada, meu marido não tinha nada, a gente construiu juntos, beleza? Dali pra frente nós passamos a ter tudo juntos. E aí, 60 anos de casados, 60 anos de casado construindo juntos tudo. Aí chega numa época que o meu marido faleceu. Com essa nova lei, como é que fica? Aí vai depender do que na hora lá do casamento, né, eles colocaram. Qual comunhão eles colocaram? Se colocou a parcial, beleza, 50% é do viúvo ou da viúva. Se colocou a separação total, aí já não tem direito. Nossa, que complicado. Nessa hora a gente acha muito difícil. Porque assim, aí vai entrar um pouco da justiça e um pouco da injustiça. Porque assim, quem entrou no relacionamento, o barco andando, beleza. Porque eu acho assim também que isso é muito relativo. Que na hora da lei vir, deveria ser analisado todos esses pontos. Sim, com certeza. Por exemplo, uma pessoa que é casada há 60 anos, se vê numa situação dessa, provavelmente lá depois que construiu de tudo, que batalhou por tudo. Porque vamos ser sinceros, a gente tem que ser sincero. Tem gente que não faz nada nem para estar perto, né? Não coopera, não participa, não dá amor, não dá carinho, não é presente, ao contrário, às vezes até maltrata. E aí quem ficou ali do lado, 60 anos de casado, numa nova lei, corre risco de perder os seus direitos, né? E às vezes é complicado, às vezes são direitos tão pequenininhos que muitas vezes dói até na alma, né? Agora, aquela pessoa que chegou no barco andando, né? A pessoa viveu 40 anos de casada. Aí você chega hoje na vida da pessoa, já quer ser dono de tudo que os filhos tinham, de tudo que a família tinha. Aí é um outro ponto de vista. Eu fico imaginando qual foi a ideia de se mexer nesse código, com qual interesse, né? Porque tem que analisar os pontos, não é verdade, doutora? Ou eu estou enganada? Não, tem que analisar. E no caso, eu acho que a mulher fica até um pouco, né, prejudicada, porque ela, além de trabalhar fora, é aquela que está cuidando da casa, dos filhos, então merece, né? Eu fico extremamente preocupada no mundo que nós vivemos hoje, porque aqui é um bate-papo mesmo, diante do que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo uma época muito difícil da família. Verdade. Onde você construir família não está fácil. As pessoas muitas vezes não querem nem se casar mais, querem viver em relacionamentos independentes. Com esses direitos, acabam de uma certa forma mudando a visão de quem quer construir família. Verdade. Isso é preocupante, então tem que ser analisado porque assim, não é que se tenha interesses, mas a gente sabe que é muito duro você construir algo com uma pessoa, passar a sua vida inteira ali do lado e você ter menos direito depois de uma vida inteira do que outros que nem sequer participaram muitas vezes da vida. Verdade. Tem parente, tem filho, tem pessoas que somem da vida dos pais, muitos deixam em asilo, nem lembram que eles existem. E tem gente que hoje, infelizmente, não sabe nem cuidar do seu próprio dinheiro. Né? Tem gente que joga dinheiro fora como se estivesse comprando um biscoitinho na esquina. Isso é muito sério. Muito sério. Né? Muito sério. E aí, essa questão é escolher bem, né, na hora do casamento ali, em qual comunhão você vai. Porque eu vejo como a separação total uma das mais prejudicadas, né? Porque atualmente, o esposo ou a esposa falecer, ela vai ter direito a dividir com todos, né? E caso a reforma, né, seja aprovada, ela vai ficar lá por último. Se tiver filhos, se não tiver, ainda vai ter os sogros. Aí depois dos sogros é que vem ela. Não tendo nenhum, é que ela vai ter direito à herança. Pois é, eu sou muito a favor de você construir histórias, ambos construírem suas histórias, mas a gente tem que realmente bater na tecla do eu te amo, porém, você tem que ficar consciente do que está acontecendo. Porque eu te amo agora é muito bom, mas eu te amo no futuro, muitas vezes, é complicado. Então, assim, você tem que ter amor. Claro que o dinheiro não tem que prevalecer em primeiro lugar.
nem os bens materiais têm que prevalecer. Mas eu acho assim, depois de tantos anos de relacionamento, é 2 em 1. Verdade. E aí, nesse caso, né, eles podem até conversar, se ele, tipo assim, ele ou ela quiser deixar, doar 50%, pode, né? Caso essa reforma seja aprovada, para ele já pensar lá na frente, para você não se sair prejudicado. É isso que eu queria entender. Por exemplo, a pessoa vai se relacionar hoje e pretende ter uma família, mas tem filhos dentro do relacionamento. O que eles podem fazer? Por exemplo, eu tenho bens. Em vida, eu já posso, por exemplo, dividir esses bens? Pode doar 50%. 50%. 50%. Ou fazer um testamento também, né? Um testamento, né? Porque, de uma certa forma, chama a atenção das pessoas também, justamente por problemas maiores que possam acontecer futuramente, porque cada um sabe os filhos que tem, mas às vezes é criança, é bebê. E aí, como mexer nessa história, né? é verdade. É isso. Caso a reforma seja aprovada, eu acredito que um ponto importante é eles conversarem ali enquanto vivos e, eu vou doar aqui logo 50% para garantir. Já está mexendo com a cabeça de muita gente, já, né? Tá mexendo. Já tem muita gente já preocupado realmente com essa nova lei. Sim. Ela ainda não foi aprovada? Não, ainda não foi aprovada. Não tem data. Ela está aí em discussão, tá sendo né? Mexida, já foi apresentada, mas o que tem de gente aí que está preocupado com essa nova lei não está escrito no gibi. Mexeu. Porque tem várias alterações, mas essa é que está repercutindo mais, né? Tipo... Pois é. Se a gente for analisar os pontos, para alguns é interessante, para outros não. É verdade. Né? E aí fica realmente muito complicado. Bom, o negócio é o seguinte, é trabalhar bastante, lutar bastante, cuidar dos seus direitos. E é aquela história, a gente sabe que desde o início, família é família, é tudo para a família, né? Se não tivesse tanto jogo de interesse financeiro, eu acho que não seria o problema, né? Verdade, também eu acho que a gente tem que trabalhar a mente das pessoas para amar mais e ter menos interesses, né? Verdade. Mas quando a gente lembra que para a saúde, para tudo na vida, a gente precisa ter condição financeira, realmente fica muito complicado, né? Verdade. Acho que se a gente soubesse que ia ter saúde a vida toda, se a gente soubesse que não ia ter tantas coisas para resolver, eu acho que tem muita gente que não queria nem saber dessa história, né? É verdade. Bom, qual seria a dica para quem está assistindo o nosso programa e que está ouvindo muita gente falar sobre o assunto e que a lei ainda não foi aplicada? Não foi ainda aprovada, ter cuidado com o que fala também, né? Ter cuidado com o que fala, até porque a lei ainda não foi aprovada. E caso ela seja aprovada, é a questão na hora do casamento você escolher a comunhão mais favorável ali para você. Vamos fazer o seguinte, que no começo eu acho que eu acabei de uma certa forma deixando tudo muito complicado. Eu gostaria que você, olhando para aquela câmera, pudesse explicar para quem está em casa o que cada situação representa e como na nova lei ou do jeito que está pode realmente ficar. Pode ser? Pronto. Vamos lá então. Na comunhão parcial de bens, né, hoje, caso tenha a separação, fica 50% para um e 50% para o outro. E o que eles tinham anteriormente fica para quem tinha anteriormente, na separação. Mas aqui, no caso, é o falecimento, porque quando fala de herança é falecimento. Hoje, atualmente, caso um venha a falecer, o que ficou vivo, ele continua com os seus 50%, porque já é legítimo dele, por ser meeiro ou meeira. Agora, o que eles construíram anteriormente, caso a lei seja aprovada, ela não vai fazer parte da herança, o que atualmente faz parte da herança. O cônjuge tem direito a esses outros 50% para dividir com os filhos, não tendo filhos com os sogros, né, que ficam sendo os pais do esposo. Na comunhão, na separação total de bens, atualmente, separou. O que é seu, o que é meu. Escolheu aquela ali, né? Aquela opção. Mas caso tenha o falecimento, eles têm direito a dividir 50%. Ela participa ou ele participa, né? Desses 50% atualmente. Caso a lei venha a ser aprovada, tanto na separação como no falecimento, não vai ter direito mais a nada. O que tem atualmente na questão do falecimento, caso a lei seja aprovada, não vai ter mais, não tem direito a nada, a herança. Só se caso eles não tenham filhos ou não tenham sogros vivos, aí é que ela vai ter esse direito à herança. E é importante a gente chamar a atenção, porque fica tudo muito embaralhado e do jeito que você explicou foi maravilhoso para quem está assistindo o nosso programa e me chama a atenção também relacionado a irmãos e netos. Como é que fica?
irmãos, os netos os netos, eles estão na lista de herdeiros. Os filhos e netos estão na lista de herdeiros necessários, que são os descendentes. Os antecedentes são os pais e os avós. Os irmãos é só depois que não tiver todos esses, aí é que eles entram. Pronto, é importante a gente E falar não tendo sobre também isso. um cônjuge. Né, Pronto, tá certo. É porque o direito de família é um pouco mesmo complicado para entender. Ele é... E aí a gente vai complicar mais a situação para a gente encerrar esse bate-papo. E aquelas pessoas que não têm só uma parceira e acabam tendo duas parceiras ao mesmo tempo com a mesma quantidade de anos. É importante a gente falar sobre isso, porque é uma dor de cabeça também, né? Porque a gente sabe que envolve documentos, envolve mostrar na lei. Isso funciona? Você diz ter dois parceiros ao mesmo tempo? Por exemplo, a pessoa é casada e de repente é casada com aquela senhora durante, digamos lá, 60 anos, mas há 40 anos tem um outro relacionamento e outros filhos. É, e vai ter que provar com quem ele vivia, né? A questão também, tipo... Porque isso é dor de cabeça também, né? Porque a esposa dele é quem está ali morando na casa, né? Com quem ele convive, ele pode ter aquele relacionamento fora. Sim. Mas quem estava com ele é quem mora ali com ele, que mesmo quando ainda não é casado, né? Configura união estável. Então, é quem está ali com você, que mora na mesma casa, que partilha das coisas com você, mesmo que ele tenha aquele outro caso escondido. Sim. Aí a gente chama atenção porque também pode ser o contrário. Às vezes você está com a mulher dentro de casa, vivendo com ela, mas você nunca se separou da ex. Aí o que vai prevalecer é o que está no documento, né? Ele vai ter que provar, né? Tipo assim, o que vale é o casamento dele, dizer, a certidão de casamento. O certo é fazer tudo certo. O certo é fazer tudo certo. Entendeu? O certo é fazer tudo certo. Então, se você está com tudo feito errado em vida, vá consertar. Vá consertar para se resguardar. Vá consertar para poder você ter qualidade de vida e não deixar o problema na terra. Se resguardar logo, né? enquanto Se resguardar tá vivo. logo. Acho que foi tudo muito bem explicado. A gente mexeu em muitas coisas aqui porque é necessário. Sim, Estamos vivendo num mundo onde tem de tudo um pouco e as pessoas precisam estar a par. Mas, por enquanto, a lei não foi aprovada aprovada, ainda. né? Não foi. Então, Quero agradecer. fiquem tranquilos. Eita, doutora, você tá num fogo cruzado aí, viu? Que eu vou te dizer, ser advogada nestas horas é muito difícil, né?